Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula de português, continuando a nossa correção da nossa última prova do ano letivo de 2020. Na última aula, nós tivemos aí a primeira correção, que foi da primeira parte da página da prova. Como vocês viram, ela foi dividida em duas sessões. A primeira sessão a gente estudou uma unidade específica e a segunda sessão a gente falou sobre gêneros textuais. Todas as provas seguiram esse modelo e essa dinâmica, tá bom? Bom, pessoal, vocês vejo que vocês corrigiram aí. Espero que vocês tenham os erros e as dificuldades que vocês estavam tendo. Espero que vocês tenham sanados. E agora nós vamos continuar a correção da segunda parte. Permitam-me colocar o cabeçalho da escola aqui antes de iniciarmos. E certamente sei que vocês estão muito ansiosos e esperançosos para o resultado, né? Não se preocupem, como eu já falei, todos vocês tiveram ótimos resultados, tá bom? Cada um obteve o resultado que mereceu, tá bom? De acordo com o seu esforço e sua dedicação em prol do ano letivo de 2020. E, novamente, gostaria de dizer para vocês que foi um ano atípico, foi um ano anômalo, né? Um ano que não acontece. Na verdade, é a primeira vez que nós passamos por isso. Não posso nem dizer constantemente, é algo que nunca acontece, mas conseguimos vencer. Estamos aqui. Então, nada de ficar cabisbaixo, nada de ficar triste, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora passar para a segunda parte da nossa correção. Vou compartilhar com vocês aqui a segunda parte da prova, só um minuto. Teremos também um momento para realizarmos uma discussão sobre a prova aí, né, para vocês compartilharem as dificuldades de vocês, para vocês compartilharem as facilidades também, né? Sei que vocês também tiveram facilidade e dificuldade em partes específicas da prova, né? Pronto, pessoal, aqui está a segunda parte da nossa prova, gêneros textuais, bem específica. Vamos lá. Gêneros textuais. Pronto. Muito bem. Pessoal, nós trabalhamos vários gêneros textuais, né? Um deles foi o gênero reportagem, trabalhamos a poema, poesia, trabalhamos diversos gêneros textuais, tá? Ao decorrer desse ano, né? Especialmente no finalzinho dele. Então a gente pode ter mais ou menos mais ou menos uma olhada, né? Uma pincelada em quase todos os gêneros textuais aí ideais para o ano letivo de vocês. Eu expliquei para vocês sobre a identificação do gênero textual. Como é que essa identificação ocorre? Através da estrutura textual, tá bom? Cada gênero textual apresenta uma estrutura específica e peculiar, o que quer dizer que cada gênero textual vai ter uma estrutura diferente. E através dessa estrutura nós conseguimos identificá-los. Como, por exemplo, quando nós falamos de poesia, normalmente a poesia ela tem estrofes, ela tem rimas, ela tem todas aquelas características da poesia, tá bom? Poemas também, né? Então, é através dessas características, dessa estrutura que a gente consegue identificá-los. Se você ainda estiver tendo dificuldades em entender quando eu digo estrutura, pessoal, eu quero dizer a composição do texto. Como o texto é composto. Uma carta, por exemplo, ela tem que ter um título, tem que ter um destinatário, que é a pessoa para quem você envia, tem que ter o remetente. Isso é a estrutura, tá bom? Imaginem como se fossem casas. Cada casa tem uma estrutura diferente. O apartamento ele tem uma estrutura diferente. Casas de um estilo americanizadas, elas também têm uma estrutura diferente. Então, é como se fosse isso. A mesma coisa são os gêneros textuais. Eles têm estruturas diferentes, tá bom? Que são apropriados para cada gênero. É isso que eu quero dizer para vocês quando eu falo sobre estruturas, tá bom?
Então, vamos lá. Texto quesito. Quanto ao gênero textual reportagem, é correto afirmar que, primeiro, não é preciso que as informações sejam verdadeiras, porque cada autor tem uma opinião diferente. Segundo, precisa ter a citação da fonte. Terceiro, é irrelevante considerando que temos vários meios de comunicação. Quarto, precisa conter título e data de publicação. Quinto, só pode ser feito pela televisão. Então, qual dessas alternativas aí são características do gênero textual reportagem? Então, as alternativas que nós temos aqui são as seguintes. Apenas a primeira está correta, apenas a segunda está correta, apenas a quarta está correta, apenas as alternativas da segunda e a quarta estão corretas, apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas. Então, vamos lá. A primeira diz, não é preciso que as informações sejam verdadeiras, porque cada autor tem uma opinião diferente. Não, pessoal. Não. Numa reportagem, você não pode divulgar, disseminar informações falsas. É o que a gente chama de fake news. Então, uma reportagem ela precisa ter seriedade, independente do que ela esteja reportando. Seja ela um fato humorístico, fictício, enfim, mas ela tem que ter um tom de verdade, tá bom? Então, não existe se a opinião seja verdadeira. As opiniões, elas podem variar, certo? Isso acontece. Não quer dizer que uma seja verdade e outra seja mentira, mas que as opiniões variam. Como, por exemplo, eu posso gostar de azul e você gosta de vermelho. Não quer dizer que gostar de vermelho ou de azul seja errado, mas que eu tenho uma opinião diferente da sua. Apenas isso. Então, nesse caso aqui, eliminado, tá? Não é preciso que as informações sejam verdadeiras, é errado. As informações precisam ser verdadeiras. Você precisa reportar algo verdadeiro, algo verídico, tá bom? Segundo, precisa ter a citação da fonte. Certamente, gente. Isso aí foi o que a gente mais mencionou na aula. Reportagens precisam ter citações. Você precisa citar onde é que você, né, ou então o autor aí da reportagem, ele precisa citar, precisa indicar a referência, de onde foi aquela referência, de onde ele tirou aquele texto. Ele precisa incluir isso na sua reportagem, tá bom? E temos aí o terceiro, que diz, é irrelevante, considerando que temos vários meios de comunicação. Vários meios de comunicações que justamente comunicam a reportagem, né? Então, isso daí não precisa nem, né, explicar muito aqui. Claro que a reportagem ela é relevante no nosso dia. Ela traz temas específicos, ela traz temas atuais, ela traz temas interessantes de utilidade pública, como, por exemplo, as reportagens com os cientistas falando sobre coronavírus, sobre medidas de precaução, no intuito de ajudar o povo a evitar o contágio e a disseminação do vírus. Enfim, a reportagem ela é importante e relevante no nosso meio. Tá bom? Então, essa terceira a gente já pode, claro, certamente eliminar. Tá bom? Quarto, precisa conter título e data de publicação. Sim, pessoal, ela precisa conter um título e a data de publicação. Até porque, gente, imagina, vocês estão... um exemplo até que eu usei com a outra turma também, né? Imagina, vocês estão... Perdão. Sim. Vocês estão lendo uma matéria, uma reportagem sobre uma vaga de emprego. Vamos fingir aqui que... vamos dizer aqui que a empresa Carros Legais, tá? Vou usar o quadro virtual aqui, tá? Só um minuto. Pronto, estou aqui no quadro de vocês. Pronto. Digamos que vocês estão navegando na internet, estão procurando vagas de emprego. Vagas de emprego. Aí aparece uma notícia, uma reportagem, né? Uma mulher entrevistando e reportando sobre um novo consórcio de veículos, uma nova revendedora de veículos que abriu recentemente em Olinda, com o nome Carros L. O nome da empresa é Carros L. E eles estamos à procura de novos funcionários para atuar no polo de Olinda. Ao total, realizaremos 3.500 contratações.
interessados enviar currículo para xjja@hotmail.com. Pronto, você viu essa reportagem aqui na internet. Aí você está à procura de emprego, você, legal, vou mandar meu currículo para esse e-mail aí. E você envia o seu currículo para o e-mail, faz todo aquele processo e recebe a notícia dizendo: desculpe, mas o processo seletivo encerrou há 5 anos. Obrigado. Informaremos caso surjam novas vagas. Você fica... Perdão, informaremos. Aí você fica... Mas se eu ver esse anúncio aí, mas professor, o que é que isso tem a ver com a data de publicação? Essa reportagem aqui, pessoal, se ela não tiver a data de publicação, você não vai saber quando isso aconteceu. Digamos, data de publicação, 2/5/2018 e 2015. Ó, encerrou há 5 anos, 6 anos basicamente atrás. Então, gente, não faz sentido isso aqui, tá? Você colocar uma reportagem sem uma data de publicação não faz sentido. A pessoa vai ficar confusa, não vai saber quando é que aconteceu aquele fato, tá bom? Então, tem que ter a data de publicação. É de suma importância. Digamos que ele postou em 5/1/2021. Aí você, então essa notícia é recente. Então eu vou me candidatar porque a notícia é recente. Eles abriram um processo seletivo agora, alguns dias atrás, entendeu? Então isso quer dizer que a data de publicação ela é extremamente necessária quando você estiver reportando alguma coisa. E esse exemplo aí ele pode ilustrar perfeitamente bem o motivo disso, tá bom? Quinta alternativa, só pode ser feito pela televisão. Claro que não, gente. Reportagens, elas podem ser tanto através da mídia, quanto de redes sociais, quanto através de um relato escrito, né, reportando alguma coisa. Ela não precisa vir apenas pela televisão. A questão é que nós estamos muito acostumados a ver reportagens apenas através da televisão. Pessoas reportando um caso apenas através da televisão. Mas em todos os lugares você vê isso, né? Até mesmo um jornal, uma revista, uma banca de revistas, você vai encontrar as pessoas, os jornais com reportagens. Então, não é apenas na televisão que você vai encontrar em todos os locais, tá bom? Então, considerando isso, a alternativa correta, vamos lá. Não é preciso que a informação seja verdadeira, já podemos descartar. Segundo, precisa ter a citação da fonte, correto. Quarto, terceiro, é irrelevante considerando que temos vários meios de comunicação, errado. Quarto, precisa conter título e data de divulgação, correto. Quinto, só pode ser feito pela televisão. Então, também está errado. Então, os únicos corretos aí são o segundo e o quarto. Então, a resposta correta será essa daqui, a quarta alternativa. Apenas as alternativas 2 e 4 estão corretas. Então, a resposta correta aí é a quarta alternativa. E agora a gente passa para o sétimo quesito. Tendo em mente o que foi visto nas aulas de gêneros textuais, como podemos identificar o gênero textual de um texto específico? Tendo em mente o que foi visto nas aulas de gêneros textuais, como podemos identificar o gênero textual de um texto específico? Isso aí, pessoal, eu acabei de falar para vocês no início da aula, tá bom? Como é que a gente consegue identificar o gênero textual de um texto específico? Bom, específico através do conteúdo, através das fontes, através da estrutura, através do estilo do autor, através da fonte utilizada. A gente tem aí 5 alternativas, algumas estão corretas, mas tem uma que eu posso dizer assim, não existe um grau de comparação para o adjetivo correto, mas eu posso dizer assim que é a mais correta, né? Porque através do conteúdo você também consegue identificar o gênero textual, pessoal. É possível também, mas nem sempre isso vai ser possível. Tem essa questão, tá? Nem sempre através do conteúdo você vai conseguir distinguir os gêneros textuais. Porque, por exemplo, uma reportagem pode falar do coronavírus, mas um artigo de divulgação científica também pode. Então, é possível que você veja 2 textos
sobre o coronavírus, mas um é um artigo de divulgação científica e o outro é uma reportagem. Então, nem sempre através do conteúdo você vai conseguir saber qual o gênero textual está se tratando ali, tá bom? Letra B, através das fontes. Através das fontes. Não, pessoal, isso daí na fonte não tem como indicar nada, né? Então, até porque tem sites aí que falam que faz reportagem, divulgações científicas, enfim. Então, pela fonte não tem como você saber nada. Letra C, através da estrutura é a resposta correta, porque a estrutura do texto é o que vai dizer, o que foi o que eu expliquei no início da nossa aula aqui, dessa aula aqui, né, de hoje. Porque a estrutura do texto é o que vai dizer qual é o gênero textual daquele texto, né? A estrutura, se tiver uma estrutura, digamos assim, com título, com data de publicação, a gente já faz uma dedução, já sabe que é uma reportagem, né? Na maioria das vezes a reportagem que contempla títulos, data de publicação, autoria, fonte, etc. Entendeu? Se tiver um artigo de divulgação científica, a gente já vê um título, a gente já vê uma estrutura mais científica, né? Falando um conteúdo mais científico, com viés científico. A gente vê também soluções, né? Precauções, enfim. Através da estrutura a gente vai conseguir sim identificar o gênero textual daquele texto, tá bom? Através do estilo do autor, não, né, pessoal? Apesar de cada autor, escritor, artista, eles terem seus próprios estilos, isso não quer dizer que eles só possam escrever naquele tipo de gênero, né? Por exemplo, um poeta ou uma poetisa, só porque eles estão acostumados a fazer poesias, não significa que eles só vão saber fazer poesias, né? Então, o estilo do autor ele não pode dizer qual é o gênero textual do texto, tá bom? É impossível você conseguir deduzir através do gênero textual, ou através do estilo do autor. Através da fonte utilizada. Essa aí eu não preciso nem comentar, né, gente? Isso daí está completamente fora de cogitação. Então, a resposta correta é a letra C, através da estrutura. Muito bem, pessoal. Agora a gente passa para o sétimo. Viu, pessoal? Que a prova foi apenas as coisas que a gente estudou e de uma maneira bem simples, perguntas bem suaves, né? Já para não confundir, não causar nenhum problema com vocês, tá bom? Então agora a gente vai para o oitavo quesito. Tem um pequeno textozinho aí para a gente dar uma olhada, tá bom? E o oitavo quesito diz o seguinte: leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao gênero textual. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao gênero textual. Então, vamos ler esse texto aí e vamos marcar a alternativa que melhor descreve, né? Pronto, temos aí reportagem, conto, crônica, artigo de divulgação científica e artigo de opinião. Vamos fazer a leitura. Eu vou deixar vocês fazerem a leitura e em seguida eu estarei lendo o texto, tá bom?
Ok, pessoal, fizemos a leitura aqui, do texto. Então, agora vamos lá. Qual é o gênero textual que descreve, qual é o gênero textual desse texto aí, né? Temos aí reportagem, conto, crônica, artigo de divulgação científica e artigo de opinião. Nesse caso aí, pessoal, como a gente fez a leitura aqui, eu também estava fazendo a leitura aqui, né? Eu liguei o microfone para não atrapalhar vocês, claro, também aí em casa. Mas temos aí reportagem. Pessoal, nesse caso aí não é uma reportagem, porque não tem data de publicação, não tem a autoria, né? E também não tem um viés de reportagem, né? Como assim? A reportagem normalmente ela fala sobre o assunto e normalmente com a presença de alguma pessoa, né? Algum especialista e etc, né? Aqui a gente vê que, na verdade, é o especialista que está falando, não, entendeu? Não é uma pessoa sendo entrevistada, entendeu? É, na verdade, um especialista já que está escrevendo esse artigo. Então, a reportagem ela não pode ser. Ponto menos ainda, né? O conto já diz tudo, né? O conto é fictício, tá bom? A maioria das vezes ele é fictício. Então, aqui a gente sabe que não, o coronavírus ele não é fictício, ele é real. Infelizmente ainda está presente na nossa vida. Por isso temos que continuar tomando todos os cuidados necessários. Crônica. Crônica também não, pessoal. Não tem características de crônicas aqui. E artigo de divulgação científica e artigo de opinião. O correto seria artigo de divulgação científica, porque os artigos de divulgação científicas, pessoal, são como se fossem textos de utilidade pública sobre algum artigo científico, um viés científico, tá? Sempre reportando uma doença, uma precaução, um fato científico, né? Uma curiosidade, dando sempre soluções, né? Explicações e conclusões. Então, o artigo de divulgação científica ele é de utilidade pública. Significa que ele é usado para alertar as pessoas sobre algo, tá? Ele tem essa função, ele é útil publicamente falando, porque ele auxilia a todos, ele é como se fosse uma informação científica que beneficia a todos, tá bom? Então, o artigo de divulgação científica aí é a nossa opção aí, beleza? Vamos lá. Artigo de opinião não, porque artigo de opinião é muito pessoal, tá? Na maioria das vezes o artigo de opinião ele é usado na primeira pessoa do singular, tá bom? Por exemplo, eu acho que eu como isso porque acho que isso me faz bem, enfim. O artigo de opinião ele é mais pessoal, tá bom? Ele tem um viés mais pessoal, normalmente a gente vê a presença da primeira pessoa do singular também presente lá, tá bom? Nono quesito agora. Durante esse período de pandemia, as famosas fake news, que são notícias falsas sobre um assunto específico, receberam grande repercussão e se propagaram bastante. É correto afirmar que fake news pode ser considerada um gênero textual? Se sim, justifique sua resposta. E a resposta é sim, pessoal. Fake news são consideradas gêneros textuais. Por quê, professor? Muita gente respondeu, mas não é porque é mentira, porque a gente sabe que as fake news são informações falsas, mas eles têm uma estrutura. Qual é normalmente a estrutura das fake news? É bem parecida com a da reportagem. Eles têm título, têm data de publicação, têm fontes, têm autoria, tem tudo isso. Só que tudo, claro, de mentira, né? Fake, não é real. Então, eles divulgam informações falsas, beleza? Mas mesmo assim, fake news continuam sendo considerados como um gênero textual, porque de fato eles são um gênero textual. Tem toda a estrutura, tem toda aquela padronização. Eles não vêm de qualquer jeito, eles sempre vêm quase da mesma forma, né? Não vier na forma de notícia, eles vêm na forma de notícia, de reportagem, tá bom? Então, as fake news aí são sim um gênero textual porque apresentam uma estrutura padronizada. Ok? Sétimo ano. Então, pessoal, sobrou agora o 10º quesito, tá bom? E também temos a nossa proposta textual. Devido ao nosso pouco tempo, eu vou finalizar aqui. Teremos na próxima aula, nossa última aula da prova e penúltima aula do ano letivo, tá bom? Após essa aula, teremos apenas mais 2 aulas, que serão nossas 2 últimas aulas do ano letivo de 2020.
20. Desde já estou muito feliz dos resultados de vocês. A maioria de vocês conseguiram notas excelentes, parabéns. E vejo vocês na nossa próxima aula. Nós responderemos a 9ª questão e nós já acabamos de responder. A 10ª questão e também falaremos um pouco sobre a proposta textual de vocês. Inclusive, dando algumas dicas aí para vocês, baseado no que eu li da redação de vocês, né? Então, de antemão já vão analisando, fiquem bem atentos, prestem bem muita atenção às aulas que vão saindo aí no portal da escola, no canal da escola, porque vamos lançar essa aula que vai ser a nossa última aula da correção, tá bom? Então é muito importante para que vocês possam até revisar todo o conteúdo que a gente viu, tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês, gente. De antemão já digo que estou muito feliz pelo resultado de vocês e com certeza, gente, com certeza ano que vem será bem melhor, tá bom? Mas esse ano foi um ano de luta, mas também foi um ano de muitas vitórias. Então, estamos juntos para o que der e vier. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, podem me consultar lá no Class App, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Não esqueçam de estudar, continuar estudando, mesmo nas férias aí, deem uma revisada para não esquecer o conteúdo, tá bom, gente? Então, vejo vocês na próxima aula, fiquem com Deus, tenham um ótimo descanso, dúvidas, questionamentos, vão lá no Class App, tá bom? Essa semana, possivelmente, teremos aulas ao vivo, e nessas aulas ao vivo, tirarei um momento para que a gente faça um momento de debate sobre essas questões, caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar, caso vocês tenham alguma coisa a comentar, queiram comentar as dificuldades e as facilidades de vocês, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula, um bom descanso para vocês e até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida, vai no Class, tá bom? Fui, até a próxima aula. Tchau, gente.